Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 101. Testamentos e legados. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. O egoísmo é um pecado que destrói a alma. A esta classe pertence a cobiça, que é idolatria. Todas as coisas pertencem a Deus. Toda a prosperidade de que desfrutamos é o resultado da beneficência divina. Deus é o grande dispensador de todo o bem. Se Ele, pois, requer uma parte qualquer do que nos tem dado em abundância, não é para com isso se enriquecer com as nossas dádivas, pois nada necessita de nossas mãos. Seu fim é dar-nos oportunidade de exercer a renúncia própria, o amor e a simpatia para com os nossos semelhantes e sermos desse modo grandemente exaltados. Em cada dispensação, desde os dias de Adão até hoje, Deus tem reivindicado o homem como propriedade sua, dizendo-se o legítimo dono do universo. Por isso pede que lhe consagremos nossas primícias, paguemos um tributo de lealdade para com ele, submetendo-lhe a sua propriedade e reconhecendo assim a sua soberania. E em recompensa nos permite conservar seus bens, desfrutar os mesmos, dando-nos para isso a sua bênção. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, verso 9. As reivindicações de Deus têm a primazia. Não fazemos sua vontade quando lhe consagramos aquilo que resta de nossas reais ou supostas necessidades. Antes de gastarmos uma só parcela de nossos rendimentos, devemos separar e oferecer a Deus a parte que de nós requer. Na velha dispensação, uma oferta em ações de graças era conservada sempre queimando sobre o altar, evidenciando assim a eterna obrigação em que estamos para com Deus. Se somos prósperos em nossos negócios materiais, é porque Deus nos abençoa. Uma parte de nossa renda deve ser consagrada aos pobres e uma grande parte à causa de Deus. Se dermos a Deus o que Ele pede, o restante será santificado e abençoado em proveito nosso. Porém, se um homem rouba a Deus, retendo a parte que ele requer, a maldição recai sobre tudo o que possui. Deus constitui aos homens condutos através dos quais devem fluir os meios para custear a obra que pretende realizar no mundo. Conferiu-lhe os bens que deverão saber usar sabiamente, não os acumulando egoístamente ou empregando-os no luxo e na satisfação de si próprios, quer no vestuário, quer no adorno de sua casa. Confiou-lhes meios para com eles suprir as necessidades de seus servos que trabalham como missionários e pregadores, e custearam os estabelecimentos fundados entre nós. Os que se regozijam na preciosa luz da verdade devem experimentar um desejo ardente de enviá-la a toda parte. Temos alguns fiéis porta-bandeiras que nunca se esquivam a seus deveres nem evitam responsabilidades. Seu coração e bolsa estão sempre abertos a todo pedido de meios para promover a causa de Deus. Com efeito, alguns parecem até excederem a justa medida de sua obrigação, como que receando perder a oportunidade de depositar sua parte no banco do céu. Há outros que fazem o menos que podem. Esses, se não acumulam seus bens, os dissipam, só contribuindo relutantemente com uma pequena parte para a obra de Deus. Quando fazem uma promessa ou voto a Deus, arrependem-se mais tarde e esquivam tanto quanto podem do pagamento, se não totalmente. Calculam o dízimo o mais escassamente possível, como se considerassem perdido o que restituem a Deus. Podem as nossas várias instituições sentir-se embaraçadas à míngua de meios, mas continuam portando-se como se não lhes importasse a sua subsistência. E, contudo, são instrumentos pelos quais Deus se propõe iluminar o mundo. Mordomia dos idosos. Esses estabelecimentos não desfrutam, como outros, da faculdade dos subsídios ou doações. E, contudo, Deus os tem prosperado e abençoado grandemente, servindo-se deles para a realização de grande bem. Há pessoas de idade entre nós que estão tocando já o termo de sua carreira, mas por falta de homens inteligentes que saibam assegurar as propriedades destas pessoas para a obra de Deus, estas passam para as mãos dos que servem a Satanás.
Esses meios lhes foram emprestados por Deus e devem ser-lhe restituídos. Mas em 9 casos de 10, esses irmãos dispõem dos seus bens de maneira que Deus não é glorificado, porque ao falecer, coisa alguma da propriedade de Deus a eles confiada reverte para os seus tesouros. Em alguns casos, esses irmãos foram assistidos por conselheiros não consagrados, que raciocinavam do seu ponto de vista humano e não de acordo com o parecer de Deus. Muitas vezes, uma fortuna legada a filhos ou netos redunda somente em mal para seus herdeiros. Não tendo amor a Deus nem à sua verdade, esses meios que de direito pertencem a Deus passam ao poder de Satanás. Satanás é muito mais vigilante, perspicaz e hábil para conseguir meios para si do que são os nossos irmãos para assegurar a propriedade de Deus para a sua glória. Muitos testamentos foram feitos de modo tão superficial que não tiveram validade perante a lei, e deste modo grandes somas se perderam para a causa. Nossos irmãos devem reconhecer que sobre eles, como fiéis servos do Senhor, pesa a responsabilidade de agir prudentemente nesses casos, a fim de assegurar-lhe o que lhe pertence. Muitos se revelam a este respeito de uma delicadeza descabida. Procedem como se estivessem trilhando veredas proibidas quando falam a pessoas de idade avançada ou inválidos a propósito de seus bens, a fim de saber como pretendem dispor deles. Entretanto, é este um dever tão sagrado como pregar o Evangelho para a salvação de almas. Aqui está um homem que de Deus possui dinheiro e propriedades e está a ponto de transferir sua mordomia. Deve colocar os meios que de Deus recebeu emprestados para serem usados em sua obra, nas mãos ímpias, simplesmente por serem estes seus parentes? Não devem antes homens cristãos tomar o devido interesse e experimentar ansiedade, tanto pelo bem-estar futuro dessa pessoa como pelos interesses da causa de Deus, a fim de que disponha retamente dos bens de seu Senhor, os talentos que lhe foram confiados para sábio uso? Quererão seus irmãos que o assistem vê-la deixar esta vida ao mesmo tempo privando de meios a tesouraria de Deus? Isto significaria uma perda tremenda para ele e para a causa, porque abandonando seus talentos nas mãos de indivíduos que não têm nenhuma consideração pela verdade divina, de caso pensado coloca os talentos em um lenço e os esconde na terra. Deus deseja que seus seguidores disponham pessoalmente de seus bens enquanto isso lhe seja possível. Dirá alguém: temos porventura de renunciar a tudo que consideramos nossa propriedade? Pode isto não nos ser exigido ainda, mas devemos estar prontos a fazê-lo por amor de Cristo. Devemos reconhecer que nossas propriedades são totalmente suas e usá-las liberalmente quando o progresso da obra o exigir. Muitos fecham os ouvidos aos pedidos de dinheiro para enviar missionários ao estrangeiro e para a difusão da verdade por meio de impressos que devem ser espalhados por todo o mundo como folhas de outono. Essas pessoas justificam sua avareza, alegando que tomaram disposições que deverão revelar sua caridade na ocasião da morte. Na disposição de sua última vontade, contemplaram a obra de Deus. Por isso conduzem uma vida de avareza, roubando-no nos dízimos e ofertas, e pelo seu testamento lhe restituem apenas pequena parte do que lhes confiou, enquanto a parte maior reverte para os parentes, que não tomam nenhum interesse pela verdade. Constitui esta uma das piores formas de roubo. Roubam a Deus aquilo que lhe devem, e isto não só durante a vida, mas também na morte. É loucura adiar. É completa loucura deixar até quase a hora da morte a preparação para a vida futura. É também um erro grave protelar a resposta aos apelos de liberalidade para a obra de Deus até o tempo de transferir a outros a mordomia. Aqueles a quem confiardes os talentos que de Deus recebestes podem ou não administrá-los assim como vós o tendes feito. Como poderão pessoas abastadas arriscar-se a tanto? Os que esperam até a hora da morte para dispor de seus bens, parece que o fazem mais por causa da morte do que por amor a Deus. Assim procedendo, muitos estão agindo em oposição direta ao plano que Deus estabeleceu em sua palavra. Se quiserem fazer bem, devem aproveitar os preciosos momentos do presente e empenhar todos os esforços como que temendo perder a oportunidade favorável para o fazer.
Os que negligenciam deveres de que estão perfeitamente inteirados, deixando de corresponder às reivindicações que Deus lhes faz nesta vida e procurando acalmar a consciência com o propósito de, na sua morte, estabelecer um legado, não terão da parte do Mestre nem louvor nem recompensa. Estes não praticam nenhuma renúncia, mas retêm seus meios enquanto podem, renunciando-os só porque o exige a morte. Se fossem cristãos verdadeiros, praticariam em vida, estando ainda sãos e fortes, o que transferem até a morte. Devotariam a Deus e a si mesmos o que lhes pertence, ao passo que, agindo como mordomos conscienciosos, cumpririam seu dever. Como executores de seus próprios testamentos, poderiam por si mesmos satisfazer as reivindicações divinas, em vez de deixar a responsabilidade disto a outros. Devemos considerar-nos despenseiros da propriedade do Senhor, e a Deus como proprietário absoluto a quem devemos entregar o que é seu quando Ele o requer. Quando vier para receber com juros o que lhes confiou, os cobiçosos se persuadirão de que, em vez de ter multiplicado seus talentos, acarretaram para si mesmos a condenação pronunciada contra o servo mau e infiel. O Senhor deseja que a morte de seus servos seja sentida como uma perda por causa da boa influência que exerceram e das muitas ofertas voluntárias com que concorreram para abastecer o tesouro de Deus. Legados deixados na morte são uma miserável compensação da beneficência que se deveria praticar em vida. Os servos de Deus devem dispor de seus bens todos os dias, em boas obras e ofertas liberais ao Senhor. Não devem contentar-se com dar a Deus uma porção desproporcionadamente pequena em comparação ao que gastam para si mesmos. Dispondo de seus bens cada dia, contemplarão nele os objetos e amigos que maior direito têm à sua afeição. Seu melhor amigo é Cristo. Ele não lhes negou a própria vida e por amor dele se fez pobre para que por ele enriquecessem. Merece, portanto, todo o nosso coração, tudo quanto temos e somos. Mas muitos supostos cristãos declinam em vida as reivindicações de Jesus e o insultam na morte, legando-lhe uma parte mesquinha de seus bens. Lembrem-se todos que estiverem neste caso de que esta maneira de roubar a Deus não representa um ato impensado, mas um plano premeditado, pois que todo legado é instituído com a declaração expressa de estar o testador em pleno uso de suas faculdades. Depois de haverem defraudado a obra de Deus em vida, perpetuam essa fraude na morte e com pleno apoio de suas faculdades mentais. Tal testamento muitos consideram um suave travesseiro em que reclinar a cabeça na hora extrema. Representa uma espécie de preparado para a morte, e é arranjado de modo a não perturbar a tranquilidade de seu espírito ao exalarem o último alento. Poderão essas pessoas descansar tranquilamente a respeito das contas que lhes hão de ser pedidas de sua mordomia? Devemos ser todos ricos em boas obras se queremos garantir-nos a vida futura e eterna. Quando o juízo se instituir e os livros forem abertos, cada qual será julgado e recompensado segundo as suas obras. Muitos nomes estão registrados nos livros da igreja, que no livro principal do céu estão arrolados com a nota de defraudadores. E a menos que essas pessoas se arrependam e trabalhem para o Mestre com desinteressada benevolência, hão de compartilhar a sorte do mordomo infiel. Sucede muitas vezes um ativo homem de negócios ser arrebatado pela morte sem prévia advertência e acharem-se seus negócios em condição embaraçosa justamente quando têm de ser liquidados. No empenho de pô-los em ordem, uma grande parte dos bens do falecido, se não tudo, é consumida em honorários aos advogados, ficando a família e a causa de Cristo defraudadas daquilo que lhes seria devido. Os que são mordomos fiéis do Senhor saberão a todo tempo estar preparados para qualquer emergência. Se porventura seu tempo de graça terminar inesperadamente, não acarretarão tão grandes perplexidades aos que foram incumbidos de liquidar seus compromissos. Muitos não estão informados acerca da questão de fazer o testamento quando se acham ainda aparentemente com saúde. Essa precaução deveria, entretanto, ser tomada por nossos irmãos.
Devem saber qual sua situação financeira e não permitir que seus negócios se embaraçem. Devem arranjar sua propriedade de tal maneira que a possam deixar a qualquer tempo. Os testamentos devem ser feitos de acordo com as prescrições legais. Depois de feitos, podem ser conservados durante anos sem prejuízo, ao passo que se continua a contribuir para a obra à medida de suas necessidades. A morte, meus irmãos, não se antecipará um dia sequer por ter desfeito o vosso testamento. Ao dispor de vossos bens por testamento a favor de vossos parentes, não vos esqueçais da obra de Deus. Sois seus instrumentos incumbidos de zelar por sua propriedade, e suas reivindicações devem merecer-vos a preferência e ser tomadas em consideração antes de quaisquer outras. A mulher e os filhos não devem naturalmente ficar ao abandono, cumprindo prover também as suas necessidades. Não deveis, porém, simplesmente por ser assim costume, contemplar em vossas disposições uma longa lista de parentes que não estão em necessidade. Deveis lembrar-vos sempre de que o atual sistema egoísta de dispor dos bens não é conforme o plano de Deus, mas simplesmente invenção humana. Os cristãos devem ser reformadores e romper com esse sistema, dando uma feição inteiramente nova à maneira de fazer testamentos. Tende sempre presente que é da propriedade de Deus que ides dispor. A vontade divina deve ser lei neste particular. Suponde que alguém vos houvesse instituído executor de seu testamento. Acaso não faríeis diligência em inteirar-vos da vontade do testador, a fim de que a menor quantia tivesse sua aplicação justa? Vosso amigo celestial vos confiou propriedades, manifestando-vos sua vontade quanto ao modo por que devem ser usadas. Se essa sua vontade for devidamente acatada, aquilo que pertence a Deus terá a aplicação que lhe compete dar. A causa do Senhor tem sido vergonhosamente negligenciada, ao passo que Ele deu aos homens meios suficientes com que fazer face a todas as emergências, se apenas fossem dotados de coração grato e obediente. Continuar a distribuir sabiamente. Os que fazem seu testamento não devem imaginar que acabam aqui suas obrigações, mas sim desenvolver constante atividade usando seus talentos para o engrandecimento da causa de Deus. Deus delineou planos segundo os quais todos podem cooperar diligentemente na distribuição de seus meios. Deus não se propõe sustentar sua obra por meio de milagres. Ele tem alguns poucos mordomos fiéis que estão economizando e usando seus meios para promover sua obra. A renúncia própria e a beneficência, longe de constituírem a exceção, deviam ser a regra. As crescentes necessidades da obra de Deus reclamam meios. Chegam-nos constantemente pedidos do país e do estrangeiro, solicitando missionários que lhes ensinem a luz da verdade. Isto significa aumento de obreiros e acréscimo de despesas para sua manutenção. Apenas uma pequena soma entra para os tesoureiros do Senhor, a fim de ser aplicada no trabalho de salvar almas, e é a muito custo que até mesmo essa soma é obtida. Se pudessem ser abertos os olhos de todos, de modo a poderem verificar como a cobiça tem impedido o progresso da obra de Deus, e quanto mais poderia ser realizado se todos agissem de conformidade com o plano divino na contribuição dos dízimos e ofertas, uma reforma decisiva se notaria da parte de muitos, pois não ousariam impedir o avanço da causa de Deus como até aqui têm feito. A Igreja tem os olhos fechados ao trabalho que poderia fazer se renunciasse a tudo por amor de Cristo. O verdadeiro espírito de sacrifício seria uma prova da realidade do poder do Evangelho, que o mundo não poderia interpretar mal nem negar, e abundantes bênçãos adviriam daí para a Igreja. Eu exorto meus irmãos a não mais defraudarem a Deus. A situação de alguns é tal que precisam fazer testamento. Ao fazê-lo, cumpre cuidar que não seja legado aos filhos o que deve entrar para o tesouro de Deus. Esses testamentos não raros se tornam um ponto de discórdia e dissensões. Em honra do antigo povo de Deus foi revelado que ele não se envergonhou de ser chamado seu Deus, e a razão alegada era que, em vez de buscarem seus próprios interesses e cobiçarem bens terrestres, devotavam a si mesmos e tudo quanto possuíam ao Senhor.
viviam tão somente para a sua glória, declarando expressamente que buscavam outra pátria melhor, isto é, a celestial. De tal povo Deus não se envergonhou, não o desonravam aos olhos do mundo. A majestade suprema não desdenhou chamá-los irmãos. A prática da liberalidade. Há muitos que alegam não poder fazer mais a favor da causa do que estão presentemente fazendo. Entretanto, não contribuem proporcionalmente às suas forças. O Senhor muitas vezes lhes abre os olhos, cegados pelo egoísmo, reduzindo-lhes as rendas àquilo que estão dispostos a dar. O gado lhes morre no campo ou no estábulo. A casa ou o celeiro é destruído pelo fogo ou lhes falha a colheita. Em muitos casos, Deus prova o homem com bênçãos e, em se manifestando a infidelidade quanto aos dízimos e ofertas, essas bênçãos são retiradas. O que semeia pouco, pouco também ceifará. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Pela graça de Cristo e pela abundância de suas misericórdias e honra da verdade e da religião, exortamo-vos a dedicar de novo a Deus a vossa pessoa e propriedade. Que cada qual, em vista do amor e da compaixão manifestados por Cristo, em deixar a corte celeste, a fim de sofrer renúncias, humilhação e morte, se proponha esta pergunta: quanto devo ao meu Senhor? Permitindo que suas ofertas de gratidão correspondam ao apreço em que tenho o dom do céu na dádiva do Filho unigênito de Deus. Ao determinar a proporção da oferta a dar para a causa de Deus, deveis de preferência exceder as exigências do dever a não cumpri-las. Considerem a quem a oferta é destinada. Essa reflexão banirá a cobiça. Pensai somente no grande amor com que Cristo nos amou e a mais preciosa oferta parecerá indigna de sua aceitação. Se Cristo for o objeto de nossas afeições, os que recebemos a graça do seu perdão não nos demoraremos a avaliar o preço do vaso de alabastro que contém o precioso unguento. O cobiçoso Judas foi capaz de tanto, mas o que partilhou a graça da salvação somente lamentará que sua oferta não tenha perfume mais fino e de maior valor. Os cristãos devem considerar-se como simples condutos, através dos quais as misericórdias e bênçãos divinas devem transmitir-se da fonte de toda bondade aos semelhantes, por cuja conversão ondas de glória deveriam reverter ao céu, em louvor e ações de graças pelos que com ele se tornaram participantes do dom celestial.